Meu interesse por Godofredo Rangel surgiu da leitura de Monteiro Lobato, em especial do livro A Barca de Gleire, que reúne 44 anos de correspondência. Eu ficava intrigado com aquele mineiro discreto que recebia todas aquelas cartas e nunca se manifestava. Procurei então obter informações a respeito dele, mas eram poucas, muito poucas. E assim eu fui coletando o que encontrava, mas quase sempre nos dicionários e enciclopédias era enfatizada a correspondência com Lobato e quase não havia referências sobre a obra pessoal de Godofredo Rangel. Na primeira tentativa de uma biografia, não passou de uma lauda e meia. Depois, eu consegui contato com o filho de Godofredo Rangel, o Dr. Nelo Rangel, e ele me forneceu algumas informações muito importantes. Depois, com o meu relacionamento com Joaquim Nojosa, o Castelo Branco, Hernani Ferreira, José Afrânio Moreira Duarte, eu fui obtendo mais e mais elementos até que finalmente eu consegui escrever a biografia que foi publicada em 1977. Na minha ilusão da época, eu imaginava que o lançamento da minha biografia provocaria um interesse renovado por Godofredo Rangel. Mas isso, na verdade, não aconteceu. Houve muitas manifestações na imprensa, recebi muitas cartas, mas Rangel continuou esquecido. Tanto que existem críticos que afirmam que Godofredo Rangel é um azarado, é um homem de azar. Mas eu continuei lutando e tentando por todas as formas divulgá-lo. E as coisas pareciam melhorar quando o professor Wilson Martins escreveu 2 artigos furibundos no jornal O Estado de São Paulo, desancando a mim e ao Rangel. Aquilo esfriou o interesse pelo escritor. Quem iria se interessar por um autor que o maior crítico da época considerava sem maior importância, o que me parece uma tremenda injustiça. Mas eu continuei pesquisando e divulgando meus trabalhos na esperança de que Godofredo Rangel voltasse ao convívio dos vivos. Godofredo Rangel nasceu na cidade de Três Corações, em 1884, e faleceu em Belo Horizonte em 1951. Nos tempos de faculdade em São Paulo, ele trabalhava como escrivão de uma delegacia no bairro do Brás. E foi lá que ele conheceu o poeta Ricardo Gonçalves, que se juntou a ele, se tornou seu amigo e que o conduziu ao grupo de Monteiro Lobato. Rangel morava num pequeno chalé no bairro do Belenzinho, que depois ficou conhecido como Minarete. E os outros integrantes do grupo, aos poucos, foram se mudando para lá. Esse grupo entrou na história literária como o Grupo do Minarete. Na convivência com Lobato, Rangel discutia e conversava sobre literatura. Era um aspirante a grandes obras literárias. E realmente ele escrevia muito bem
desde os tempos de juventude. Depois, Lobato e Rangel conviveram muito pouco, tanto que Lobato dizia que Rangel era um amigo escrito e não um amigo falado. E Rangel voltou para Minas Gerais depois de formado e ingressou na magistratura, começando a pular de comarca em comarca como juiz magistrado. E, naturalmente, produzindo, sempre produzindo. Embora seu primeiro livro se chame Vida Ociosa, Rangel não teve uma vida nem um pouco ociosa. Foi um trabalhador constante, infatigável e dedicado. As obras de Rangel se estendem por vários gêneros. No romance, ele estreou com Vida Ociosa, um livro que é considerado uma verdadeira obra-prima. Depois foram publicados Os Bem Casados, Falange Gloriosa e A Filha. Rangel também publicou obras infantis, infanto-juvenis, Uma Pequena Gramática e muitos trabalhos na imprensa, inclusive na famosa Revista do Brasil, que durante certa fase de sua existência pertenceu a Monteiro Lobato. Lobato fez o maior esforço que podia para divulgar Rangel, que ele considerava um escritor de maior qualidade que ele próprio, mas o resultado não foi muito grande. Vida Ociosa provocou uma acirrada polêmica. Havia críticos que diziam que não se tratava de um romance, embora tivesse como subtítulo Romance da Vida Mineira, porque não havia uma trama, não havia uma história, não havia uma sequência de fatos que levassem a um desenlace. Mas o fato é que é, na verdade, um romance, porque ele romanceia a vida do interior mineiro em todos os seus aspectos. Vida Ociosa tem 2 capítulos que eu acho monumentais. O primeiro deles é o Sentenciado Lourenço, a história do cidadão que matou por uma mulher, foi preso, cumpriu a pena e, quando saiu de lá, já velho, rengo de uma perna, se pôs a procurar a mulher por quem ele havia sido preso e a encontrou vivendo com outro homem, o Matinho, com quem ela tinha 11 famílias. E o sentenciado Lourenço, então, sem uma queixa, sem uma reclamação, sai pela estrada sozinho e triste, toando ao léu. Outro capítulo incrível desse livro chama-se O Hóspede, a história de um cidadão da lavoura que tinha várias filhas, casadoiras, e que não encontravam marido porque moravam no interior. Então ele compra um hotel que havia sido oferecido à venda pelo proprietário e se mudam para lá. Demora, mas acaba aparecendo o primeiro hóspede. E o primeiro hóspede é tão bajulado, é tão tratado com tanto interesse, que ele se cansa disso. E numa noite ele levanta, quieto, deixa sobre o balcão o dinheiro das diárias e desaparece. Bajulação demais também cansa. O segundo livro de Rangel, Os Bem Casados, já é uma literatura diferente. Eu diria que é uma literatura mais militante, mais militante. Nele, Rangel faz uma crítica severa aos que casam bem, aos que casam por interesse. Porque a mulher do médico, escraviza o próprio marido e os filhos, tudo no sentido de aparecer, no sentido de se mostrar para a sociedade, numa atitude
extremamente hipócrita. Houve um crítico que disse que a história dos bem-casados é uma história vulgar, mas eu não creio. Eu acho que ele tem um fundo psicológico muito interessante e é preciso lê-lo com cuidado para entender a profundidade que Rangel assume. O último livro, o último romance, melhor dito, Falange Gloriosa, também é um livro militante, agora passado dentro de um educandário, em cujo diretor tosqueava os alunos e os professores. Então, há cenas incríveis, incríveis, tanto entre os professores como na relação entre o diretor e o restante do pessoal da escola. É um livro muito interessante que tem momentos de afinado humor e que não e que revela um profundo espírito de observação. A Filha, por outro lado, é uma novela que foi pouco divulgada, mas que é um, um trecho um pouco estranho, um pouco diferente do restante da obra de Rangel. E os demais trabalhos são dedicados às crianças. Godofredo Rangel, durante muito tempo, escreveu para a Revista do Brasil, que era, em certa fase, pertencente a Monteiro Lobato. Lá ele publicou muitos trabalhos que não foram recolhidos em livros. Mas esses trabalhos abrangiam os mais variados gêneros. Ele publicou ensaios, publicou contos, publicou crônicas, publicou crônicas de viagens, inclusive relatando uma viagem que ficou muito conhecida ao Guarujá, em que ele fez uma grande parte a pé, porque não tinha o dinheiro necessário para a passagem. Outro aspecto importante na produção de Rangel foi a tradução. Nas minhas pesquisas, eu consegui levantar 61 traduções de Rangel, incluindo aquelas que foram apenas revistas por ele. Mas a pesquisadora, a professora Camila Russo, que acaba de ter uma tese de doutorado aprovada na USP, conseguiu encontrar 98 traduções de Rangel, incluindo as que foram revisadas por ele. Esse trabalho incessante de tradução, segundo os críticos, prejudicou a obra de criação de Godofredo Rangel. Imagine-se o trabalho, a dedicação, o tempo necessário para traduzir tantas obras, algumas delas extremamente difíceis, tratando de assuntos científicos, filosóficos, históricos e por aí afora. Muitas dessas traduções não foram simples traduções, mas foram também adaptações para o português. Então, Godofredo Rangel deixou uma obra considerável e que precisaria ser melhor divulgada. Ainda não perdi a esperança de que surja um editor corajoso que publique as obras completas de Godofredo Rangel numa edição caprichada, numa edição esmerada e com grande publicidade. Segundo dizem, a justiça tarda, mas não falha. Eu espero que no caso de Rangel, a, no... a justiça literária também não falhe, embora tenha tardado. Quanto à biografia de Godofredo Rangel, eu continuo sendo o único biógrafo. Eu esperava que surgissem outros, ou pelo menos mais alguns,
que se dedicassem ao estudo da vida e da obra dele. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. A dificuldade para biografar Rangel resulta da extrema modéstia com que ele agia. Qualquer elogio que ele recebia, ele costumava dizer: é bondade do Senhor, é bondade do Senhor. Nas cartas que ele escreveu ao advogado de Florianópolis, Walter Beaupré, e que o advogado me ofereceu, ele dizia que não publicaria as cartas dele, porque diante das cartas de Lobato elas nada significavam. Seriam, segundo ele, cartas de alguém ainda inexperiente, principalmente na primeira fase, e que nada acrescentariam. Que ele respondia às cartas de Lobato para que Lobato não parasse de escrever, uma vez que ele considerava importante as cartas de Lobato como uma forma de depoimento sobre a vida agitada do escritor taubatiano. A primeira versão que eu consegui fazer da biografia foi lendo A Barca de Gleire às Avessas. Através das cartas de Lobato, eu conseguia mais ou menos imaginar o que Rangel estava fazendo naquela oportunidade onde ele se encontrava. Mas é claro que as falhas eram imensas, eram muitas. E isso foi sendo suprido aos poucos, pedindo ajuda para essas pessoas que eu referi. Muitas coisas ainda devem ter ficado de fora, principalmente na fase da infância. Mas eu descobri uma porção de coisas interessantes que eu coloquei na biografia. Por exemplo, o Rangel era um exímio nadador. Era um exímio nadador. Rangel, na infância e na juventude, fazia papel de mulheres nos teatros no interior de Minas, porque não era considerado de bom tom que as moças participassem de montagens teatrais. Além disso, Rangel era um grande corredor. Ele corria com grande velocidade e ganhava as corridas dos seus colegas. Já em São Paulo, nos tempos da faculdade, quando morava no chalé Minarete, Rangel, Rangel estava sempre em contato com os colegas, sempre discutindo. Ele, graças a essa ligação com Lobato e com Ricardo Gonçalves, Rangel penetrou na grande literatura e teve uma boa orientação que ele aproveitou da melhor forma possível. Lobato Rangel tinha uma cultura humanista muito grande, como ele revela nos seus ensaios, e que mereceriam ser reunidos em livros. Rangel também conhecia muito bem a língua, tanto que chegou a escrever uma pequena gramática da língua portuguesa, editada por ele numa edição particular. Godofredo Rangel, segundo os críticos, foi um realista do regionalismo brasileiro. Regionalista mais de fundo que de forma, porque ele não exagera nos ditos e nas palavras regionais, mas a sua obra não pode ser transposta para outro lugar sob pena de deformação. Então, ele é mais um regionalista de fundo que de forma. Godofredo Rangel foi também professor. Imaginem que chegou a lecionar contabilidade, o que para um escritor deve ter sido uma experiência nada agradável, e chegou a fazer a contabilidade de uma usina elétrica, levando Lobato a chamá-lo de eletricista do Sapucaí.
Godofredo Rangel também não foi muito feliz na carreira na magistratura. Acabou se aposentando em terceira instância. Não chegou ao final da carreira no primeiro grau e nem foi ao tribunal. Mas trabalhou incansavelmente e na busca da realização de sua obra e deixou um legado que nós precisamos a todo custo preservar e, se possível, divulgar. Minha primeira biografia de Rangel foi lançada em 1977 por uma editora de Curitiba. Naquela época, eu exercia as funções de promotor de justiça no interior do nosso estado. Ela teve bastante divulgação e logo se esgotou. Anos mais tarde, em 1988, eu reescrevi o livro, corrigindo algumas falhas e acrescentando novas informações, e saiu com o título de O Amigo Escrito, em 1988, publicada pela Secretaria de Cultura de Santa Catarina. Também publiquei trabalhos sobre Rangel em outros livros, ensaios esparsos e artigos. Falei sobre Rangel e escrevi sobre ele em inúmeros lugares e inúmeras publicações. Não, não tenho mais conta das vezes em que falei sobre ele. Muitas pessoas da família Rangel se manifestaram na época da publicação da primeira biografia. Se manifestaram, mandaram cartas e alguns escreveram a respeito do meu trabalho. Houve um jornalista de Minas Gerais chamado José Lara, que publicou excelentes comentários sobre o meu trabalho. O suplemento literário do Minas Gerais também publicou diversos trabalhos meus a respeito de Godofredo Rangel. O mesmo aconteceu com o Diário de Minas, o Estado de Minas, cujo suplemento Pensar, da época, também publicou vários trabalhos meus. Então, eu tenho feito o que posso para divulgar esse escritor que foi também juiz, professor e tradutor incansável. Agora, acabo de escrever um artigo sobre a tese da professora Camila Russo, que eu acabei de ler e que foi aprovada plenamente pela USP na Faculdade de Letras. Ela aborda justamente as traduções de Rangel. É um trabalho que me parece único, porque ela descobriu fatos completamente desconhecidos. Inclusive, alguns trabalhos sobre o escritor que foram feitos no âmbito universitário e que não chegaram ao conhecimento dos leitores em geral. Por isso tudo, é muito grato para mim essa oportunidade de falar sobre Rangel através da Academia Mineira de Letras, pela qual eu tenho grande admiração. Sou seu sócio correspondente, fui premiado por ela e tenho lá grandes amigos. Muito obrigado.